O xerossolo tem seu material de origem rico em cálcio, magnésio, formando um solo com altos teores de argila, que são predominantes em relevos ondulados e fortemente ondulados. Porque mais tarde a gente vai ver que isso desfavorece um pouco, né, ali no manejo da terra. Xerossolo formam-se derivados de material argiloso ou muito argiloso sobre vegetação com alta biomassa no horizonte A. Eu tô tossindo bastante, estava com Covid alguns dias atrás, já tô melhorando. Solos de fertilidade natural muito elevada estão presentes em apenas 5% do território nacional. Como é um solo muito fértil, a gente sempre vai ter a presença de uma vegetação forte em cima dele. E como essa vegetação se renova, ela favorece muito também, né, essa biomassa na CTC, que é a troca de cátions. Mas como essa vegetação se renova, ela sempre tem muita biomassa ali, o que melhora a composição do solo. E, infelizmente, né, a gente só tem ela em 0,5% do território nacional. Nos Estados Unidos, na Europa, na Ucrânia, o xernossolo ele é facilmente encontrado, ele predomina nesses lugares. Assim como o latossolo predomina no Brasil, o xernossolo predomina nesses outros países. E mesmo assim, nós somos uma das principais potências mundiais, né, na agricultura. E, bom, solos minerais não hidromórficos, sempre com o horizonte A chernozêmico e o horizonte B textural com argila de atividade alta e eutróficos ao longo do perfil. Conforme vai abaixando as camadas do solo, a gente vai ver que ele fica mais argiloso mesmo. Como essa foto a gente pode ver, né, na primeiro horizonte aqui, está um pouco mais escuro, é por conta dessa biomassa que a gente tem presente. Apesar de sua ótima fertilidade natural que possui, este solo é comum em áreas com fortes ondulações. Isso dificulta um pouco o manejo de trator, né, para poder passar. Às vezes pode ocorrer de ter um pouco de pedra ali, isso prejudica também numa grade, num subsolador. Então, tem que saber manejar. É interessante a gente estudar uma área antes, né, de querer praticar agricultura nela. Se eu tivesse uma propriedade com 30 alqueires de xernossolo, eu estaria praticamente rico, porque é um solo ideal. Mesmo com essas dificuldades, né, que às vezes é um relavo muito ondulado, é um solo muito rico, muito fértil. E com certeza seria ótimo ter uma propriedade, né, só de xernossolo assim. Felizmente no Brasil é bem raro de encontrar. Aspectos físicos altamente favoráveis por ser rico em material orgânico. Lobisolos são solos minerais não hidromórficos com horizonte B textural com argila de atividade alta e saturação por bases alta, imediatamente abaixo do horizonte A ou horizonte E. Estes solos variam de bem a imperfeitamente drenados, sendo normalmente pouco profundos e com sequência de horizontes A, BT e C, com nítida diferenciação entre os horizontes A e BT, devido ao contraste de textura, cor e ou estrutura entre eles. Grande parte dos solos desta classe possuem mudança textural abrupta. Podem ou não apresentar pedregosidade na parte superficial e caráter solódico ou sódico na parte subsuperficial. Neste solo, o horizonte BT é de coloração avermelhada, amarelada e menos frequentemente brunada ou acinzentada. A estrutura é usualmente em blocos, moderada ou fortemente desenvolvida, prismática, composta de blocos angulares e subangulares.
Luvisolos são de moderadamente ácidos a ligeiramente alcalinos, com teores de alumínio extraível baixos ou nulos, com presença em quantidades variáveis, mas expressivas de argilominerais do tipo 2:1. O que são os solos classificados como espodossolos? Os espodossolos são solos minerais, com evidências de transporte de material coloidal no perfil, na forma de complexos organometálicos. São solos, em geral, moderada a fortemente ácidos, normalmente com saturação por bases baixas, distróficos, podendo ocorrer altos teores de alumínio extraível. Vale lembrar que o material coloidal são as menores partículas das partes sólidas do solo. De onde vem o nome espodossolos? O nome espodossolos vem do grego espodos, que significa cinza vegetal, em referência ao fato desses solos terem cores mais acinzentadas. Os solos são classificados pelos seus horizontes. Os horizontes dos solos são as camadas horizontais diferentes em cor, textura e composição, por exemplo. E quais são os horizontes dos espodossolos? Os horizontes dos espodossolos seguem, em geral, a sequência A, E, B espódico, que pode ser identificado pelas letras BS, BHS e BH, sendo o BH o horizonte diagnóstico dos espodossolos. Lembre-se que o horizonte diagnóstico é aquele que determina a classificação do solo. Como os espodossolos são formados? Os espodossolos são formados pelo processo de podisolização, que é quando ocorre uma translocação de matéria orgânica, alumínio e ferro, verticalmente ou lateralmente dentro do solo. O excesso de água acaba transportando todo o alumínio, complexos de ferro e matéria orgânica das regiões superficiais do solo, o horizonte A, para as regiões mais profundas, o horizonte B espódico. Esse processo de remoção é chamado de eluviação. E a região superficial do solo que sofreu essa remoção recebe o nome de horizonte eluvial, horizonte E. Esse processo em que a região mais profunda do solo acaba recebendo os resíduos do horizonte eluvial recebe o nome de iluviação. E a região profunda do solo que faz esse recebimento é chamada de horizonte iluvial, horizonte BHS. Qual é a origem geológica dos espodossolos? Os espodossolos provêm de sedimentos arenosos que podem ter origem continental, quando a areia foi depositada por rios, ou origem marinha, quando a areia foi depositada pelo oceano durante épocas em que o mar entrou pelo continente. Agora vamos falar sobre as principais características dos espodossolos. A cor dos espodossolos é bem contrastante, tornando-os facilmente identificáveis no campo. Os espodossolos apresentam, na superfície, horizonte A, uma coloração mais escura, cinza escuro ou preto. Na parte logo abaixo da superfície, o horizonte E, ele pode apresentar uma coloração mais clara, branco ou cinza claro, ou mais forte, amarelo ou vermelho. O horizonte subsuperficial, B espódico, pode apresentar cor escura, acinzentada
e muitas vezes amarelada e avermelhada. Os espodossolos variam de pouco profundos até muito profundos. A drenagem é muito variável, havendo estreita relação entre profundidade, grau de desenvolvimento, endurecimento ou cimentação do horizonte B espódico e a drenagem do solo. A textura é predominantemente arenosa, sendo menos comumente textura média e raramente argilosa, tendente para média ou siltosa no horizonte B espódico. Vertissolo, que é essa classe de solo, que acontece em áreas de declive. Então, lembrando, recapitulando, a gente viu para essa segunda VA, solos que acontecem em áreas planas, que é basicamente o latossolo e o cambi, né? E o cambisolo também acontece nas áreas de declive, na área de brejo. Só para recapitular, ele é um solo que está ali em processo, em início de formação. Depois do neo, ele vira um câmbio, o câmbio que ele vai virar um outro solo. E grande variedade de solos que está na área de declive e na área de brejo. Esse aqui é mais um dos solos das áreas de declive. Recapitulando, quais solos são da área de declive que a gente viu? Argissolo, chernossolo, nitossolo, e agora vertissolo, áreas planas, latossolo, chernossolo e o que acontece em todas, neossolo. Os vertissolos são solos quimicamente muito bons mesmo. De modo geral, esses solos de declive, eles são solos bem produtivos, tá? Dos principais solos que acontecem em áreas de declive, que eu tenho aí arge, cherno, nito e o verte, o arge é o mais ruim, tá? O arge solo é o que tem as características químicas mais ruins e física também, porque é um solo de declive. E aí, em seguida, tem, então, o cambi. E, por fim, dos melhores, eu tenho o verte e o cherno. O nito também, o nito está um pouco abaixo. O nito é a antiga terra roxa. Mas o verte e o cherno são solos muito bons do ponto de vista químico de produção, né? São solos que têm, por característica, uma CTC mais alta, tá? A definição dela, solo constituído de material mineral com horizonte vértico dentro de 100 centímetros, dentro de 1 metro de profundidade, que não caracterize um horizonte B textural. Então, eu não posso ter características que indiquem qual que é o B textural. E o que indica que, como é que eu vou tirar a minha conclusão se eu estou entre um B vértico e um B textural? Os dois têm gradiente de textura. Diferença de textura entre A e B. Eu tenho mais argila no B do que no A. Lembra lá do processo de formação, do porquê que isso acontece em áreas de declive. A diferença entre eles é que no B textural eu vou ter uma característica no B vértico eu vou ter uma característica que eu não encontro no textural, que é o que a gente chama de slicking size, que são essas rachaduras. Deixa eu ver se eu consigo encontrar na internet uma foto com resolução melhor. Tem que tomar cuidado demais com o que se busca no Google. Aqui tá bom de isso aqui, ó. Essas rachaduras, tá? Essas fendas, elas acontecem no horizonte B. O que não acontece no horizonte B textural. O que isso indica? Lembra que a gente já falou que normalmente quando eu tenho rachaduras é porque eu tenho uma condição de fertilidade no solo bem elevada? Rachaduras indicam isso, porque quando eu tenho um solo com alta atividade de argila, CTC alta, e esse solo é umidificado e depois ele seca, essas fendas se formam quando a água vai saindo, vai secando, as argilas elas se ligam umas nas outras e acabam puxando umas às outras nessa saída da água. A água vai saindo, elas vão tomando o lugar que a água estava, elas vão se puxando e aí racha.
forma essas fendas. E o horizonte B textural tem essas fendas lá embaixo, abaixo do horizonte. Olha aqui, o horizonte A fechado e o meu B com a fenda. Como que eu consigo ver isso em campo? Dificílimo. Porque o próprio processo de formação de abertura de trincheira, tá vendo? Em todos os casos a fenda fecha no A. A própria situação de abertura de trincheira acaba por destruir essas fendas. Então, quando a gente está lá cavando a trincheira, a gente acaba espremendo e quebrando isso aqui, né? E não vê. Tá? Mas é uma característica que acontece em solos de fertilidade mais elevada. O que eu não consigo visualizar em solos de fertilidade mais baixa, como é o caso aqui dos argissolos. São solos formados aí na mesma situação de horizonte, que é o declive. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem aqui. Consigo. Vixe, tá boa essa foto aqui, vou até salvar ela. Onde eu tenho, então, o horizonte B textural, em que eu tenho uma diferença de argila entre o horizonte A e B. Se bem que na foto não dá para a gente visualizar também. Mas esses dois solos foram formados em situações semelhantes de relevo. A diferença é que um tem uma atividade de argila mais elevada do que o outro e forma essas estruturas que nós chamamos de slicking sides. Tá? Não tem tradução, é um termo em inglês mesmo. Olha aqui, ó. Seriam essas rachaduras. É algo fácil de se observar em barranco. Tem um solo que a gente sempre, quando faz visita técnica, faz aquela viagem, a gente consegue visualizar uns barrancos com esses rachados. Eu tenho a impressão que é o mais próximo que eu consigo ver num vertissolo. Aqui nessa foto está melhor também, ó. Visualizem que meu horizonte A não tem essas rachaduras. Só no meu horizonte B. E eu tenho diferença de argila entre o A e o B. Eu tenho mais argila no B do que no A. Então ele configura aí a formação de um horizonte B textural, entretanto apresenta essas características chamadas slicking sides, essas fendas. Tá? Isso aqui é um bom sinal de fertilidade. Tá? É um solo que tem um sinal muito bom de fertilidade, porque isso aqui acontece só quando eu tenho CTC elevada. E aí eu tenho os vertissolos, né? Vejam que são solos pouco expressivos, né? De acordo com o último levantamento aí de classificação de solo do ano de 2000. Já é mais velho do que metade de vocês aqui dessa sala. A outra metade nasceu muito próximo disso aqui. Apareceu aqui mais no Mato Grosso do Sul, em alguns solos ali na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, né? O que não quer dizer que não existem esses solos em outras áreas, mas é que não foi identificado. Provavelmente o próximo mapa, que já era para ter saído, que o último levantamento foi em 2015, pesquisei, procurei, não encontrei, porque ainda não foi publicado, vai ter uma informação um pouco mais atualizada da localização desses solos aqui na região do Brasil. Tá? Estamos aqui então, esse aqui é um perfil de um nitossolo vermelho. Por que nitossolo? Principalmente devido à estrutura, esse tipo de estrutura bem definido, que é uma estrutura forte, geralmente uma estrutura em blocos angulares e subangulares, muito difícil de ser quebrada. Então essa estrutura forte é muito típico dos nitossolos e também devido à presença de serosidade. Está aqui a serosidade. Então o que é a serosidade? Nada mais é do que argila que foi depositada de maneira orientada em volta dos agregados. Né? E como nós podemos observar, são agregados brilhantes. Então que vem do nome de shiny pads, agregados nítidos, típicos de horizonte nítico, que dá origem então aos nitossolos. Então nós temos um nitossolo vermelho, isso aqui é um perfil de barranco, um corte da estrada, com auxílio da reta escavadeira a gente conseguiu entrar um pouco, né, para dentro para pegar as características sem serem mexidas, principalmente a partir do horizonte B, apesar que no horizonte A a gente vê os sinais, né, de que houve uma mistura, provavelmente devido ao processo de escarificação. E o que chama a atenção também, além da questão da classificação, da morfologia, né, que ele é típico, um nitossolo,
é o que nós observamos aqui na superfície. Então nós temos aqui em torno de 6 a 8 centímetros. Vejam que a faca penetra muito facilmente, né? Então uma condição boa para o desenvolvimento da planta, mas só na superfície. Quando chega abaixo de 8 centímetros, nós temos uma camada adensada, provavelmente devido, né, ao tráfego muito intenso de máquinas, principalmente com solo na umidade inadequada, que às vezes não conseguimos, né, não se consegue passar com a máquina com a umidade adequada, então provavelmente com solo mais úmido, acima da capacidade de campo, e que gera então essa camada mais adensada, que vocês podem observar que não tem raízes. As raízes não passam por essa camada. Consequentemente, há também dificuldade de infiltração de água no solo. Então muitas vezes a água, se não tem uma proteção, né, essa água, se não tem proteção no solo, a chuva quando cai destrói a partícula, arrasta as partículas junto, causando o processo erosivo. Se você tem uma palhada, diminui o impacto da gota da chuva, né, e não destrói o agregado. E se você tiver, por exemplo, uma barreira como um terraço, você diminui a velocidade e a erosão causada não é tão grande ou não é tão intensa. Mas o principal problema aqui é a questão que a raiz não entra nessa camada e também a água não infiltra. Então toda essa camada que nós temos de solo que funciona como uma caixa d'água, né, por vezes ela não desempenha o papel dela de armazenar essa água. Então, na verdade, isso aqui de tempos em tempos, né, e segundo o proprietário aqui da área, eles fazem a escarificação para romper essa camada, né, para que melhore a condição física de desenvolvimento das raízes e, consequentemente, também a infiltração de água. Bom, estamos aqui então num organossolo na Serra Catarinense, no município de Bom Jardim da Serra, onde encontramos muito esses organossolos de região altimontana, região muito fria. Os organossolos, eles podem ser organossolos teomórficos, organossolos fólicos ou organossolos áplicos. Esse aqui é um exemplar típico de um organossolo fólico. Por que fólico, né? Porque ele não tem acúmulo de água por mais de 30 dias consecutivos. Então eles ocorrem em regiões, né, uma boa drenagem, sem o excesso de umidade. Esse organossolo, conforme vocês podem ver, essa parte escura, né, é um horizonte ístico espesso e em cima da rocha. Não se observa, né, nada aqui, né, indício de matéria orgânica de fibra. Então toda essa matéria orgânica ela é muito decomposta. Então o terceiro nível categórico ele é denominado como organossolo fólico sáprico. Os organossolos fólicos sápricos, né, se em cima, se tiver contato lítico dentro de 50 centímetros da superfície do solo, seriam organossolos fólicos sápricos litólicos, né? Ou cambissólicos se tivesse abaixo do horizonte ístico, um horizonte bem incipiente. Como não ocorre nenhuma dessas situações, e nós temos aqui, logo abaixo do horizonte ístico, né, a rocha, o contato litólico, mas está praticamente a 90, 100 centímetros, nós temos um organossolo fólico sáprico típico. Então é um local específico, são locais específicos em que ocorrem esses tipos de organossolos, nessas regiões altimontanas de clima muito frio, né, e locais bem drenados. Apesar de ter uma umidade elevada, são bem drenados, né, conforme dá para ver aqui a paisagem, né, onde predomina esse tipo de solo, vegetação de gramíneas de campo. E se nós observarmos, né, naquele outro local, nós vamos observar a floresta em que predomina a araucária. Então, isso aqui também faz parte do Planalto das Araucárias do território brasileiro. Planossolos. Na região sul, os planossolos são solos minerais semi-hidromórficos a hidromórficos. Podem ter atividade de argila alta ou baixa, com horizonte subsuperficial B plânico subjacente a horizonte A ou E, o que proporciona um grande contraste em estrutura e textura, entre outros. No Rio Grande do Sul,
Exemplos destes solos podem ser encontrados nos municípios de Pelotas e Bagé e são classificados como plano solo hidromórfico eutrófico solódico. Em Pelotas, este solo é encontrado em relevo plano, em planícies de baixa altitude, derivadas de sedimentos da formação Graxaim. Apresenta contrastes significativos em termos de estrutura e textura, típico destes solos, inclusive com horizonte E álbico, resultante dos fluxos hídricos subsuperficiais laterais, também característica marcante desta classe na região. Isto se deve a uma elevação das microporosidades no horizonte plânico em detrimento das macroporosidades. Este solo apresenta baixa saturação por bases nos horizontes superficiais e atinge altos teores em profundidade. No entanto, o aumento de cálcio, magnésio e potássio em profundidade é acompanhado de aumento de sódio, a ponto de atingir o caráter solódico. Esta característica é muito importante para este solo, por causa da restrição do sódio para as culturas agrícolas. Com estas características, este plano solo é utilizado para cultivo de arroz irrigado e pastoreio, sendo, neste caso, necessária a realização de drenagens. Para o arroz irrigado, a profundidade de ocorrência do caráter solódico deve ser considerada, pois em pequenas profundidades pode ocorrer a salinização em superfície, se a lâmina d'água for mal manejada. Para o perfeito manejo da lâmina d'água, também devem ser observadas as variações nos teores da fração silt no horizonte superficial, pois quando estes valores são elevados, há uma grande possibilidade de ocorrer processo erosivo em suspensão. No município de Bagé, o plano solo é originário de siltitos arenosos da formação Rio do Rasto, e está situado em relevos planos a suave ondulados em posição de topo de coxilhas. Ele é diferente morfologicamente do plano solo encontrado em Pelotas, por não conter horizonte E. Ele também é quimicamente diferente, pois tem alta saturação por bases desde a superfície. A presença de horizonte B plânico mais próximo da superfície, associada às condições de relevo suave onduladas e teores de silt mais elevados, determinam extrema fragilidade às paisagens compostas por este tipo de solo. Isto pode ser comprovado pelos frequentes sulcos de erosão em diferentes profundidades encontrados na região. Independente de sua posição na paisagem, este solo é utilizado para pastoreio extensivo, propiciando bons rendimentos. Nas partes mais baixas, verifica-se a cultura do arroz irrigado com boas produtividades. Assim como nos plintossolos, a erosão em suspensão neste tipo de solo é um aspecto muito importante, principalmente a partir da textura franco ou mais siltosa. São aqueles que possuem evolução avançada com atuação incompleta de processos pedogenéticos específicos, como a ferralitização. Pode haver também a mobilização de argila da parte mais superficial do solo, com acumulação, concentração em um horizonte subsuperficial. E é exatamente esse processo que faz com que haja a criação de um gradiente textural entre o horizonte superficial e esse horizonte B subsuperficial, que nós conhecemos como B textural. E é exatamente a presença desse horizonte B textural, o desenvolvimento desse horizonte no solo, é que caracteriza este como um argissolo. Então, um argissolo, ele geralmente possui ali a presença desse B textural com todas as suas exigências, atendendo aos seus critérios específicos, conforme vocês poderão ver com mais detalhes no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. E esse B textural geralmente está associado com argila de baixa atividade. Pode haver também a presença de um B textural com argilas de alta atividade, mas nesse caso, por ser um solo de evolução avançada, geralmente essa alta atividade estará associada com o caráter alumínico.
Se você não se lembra o que significa B-textural, caráter alumínico, ferralitização, mobilização de argila e outros nomes de processos pedogenéticos, atributos diagnósticos e horizontes diagnósticos citados, dá uma olhada na descrição desse vídeo que nós disponibilizamos as aulas anteriores para que você possa fazer uma revisão e compreender melhor quais são esses conceitos. Conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, publicado em 2018, os argissolos possuem 5 subordens, que vão desde bruno-acinzentados, acinzentados, vermelhos, amarelos e vermelho-amarelos. O argissolo bruno-acinzentado são argissolos que apresentam cores bruno-acinzentado devido à sua restrição de drenagem e também se destacam pelas cores mais escuras na sua parte superior. Isso dá em questão do alto nível de matéria orgânica e também são encontrados em regiões de clima temperado. Já o argissolo acinzentado são argissolos que apresentam tonalidade intensa laranja ou amarela ou mais amarelado, com sobreposição acinzentada na maior parte dos 100 cm da camada do horizonte B. Já o argissolo amarelo são argissolos minerais bem drenados, profundos, pobres em ferros. Destacam-se bem pela cor amarelada na sua maior parte nos primeiros 100 cm da camada do horizonte B. Normalmente são encontrados em platos litorâneos e na Amazônia em clima subtropical. Já o argissolo vermelho são argissolos com textura arenosa, de cores vermelhas, acentuados devido ao seu alto teor de óxido de ferro, presente em seu material. Em ambientes bem drenados, apresenta uma fertilidade natural muito variável devido à sua diversidade de seu material de origem. O teor de argila subsuperficial é bem maior que no seu horizonte superficial. Já o argissolo vermelho e amarelo são argissolos que são desenvolvidos pelo grupo Barreira, de rocha cristalina. Apresentam um horizonte de acumulação de argila, são cores vermelho e amarelas devido à sua presença da mistura de óxido de ferro, hematita e goetita. Normalmente são encontrados em áreas da mata do Pernambuco. Os cambissolos, diferentemente do que nós observamos em lotossolos, argissolos, são aqueles solos que têm uma pedogênese muito pouco avançada, então não há evidência de processos pedogenéticos muito avançados. Então, nós temos ali solos com pouco desenvolvimento da estrutura, ou seja, não são solos que têm a agregação muito bem formada, não tem horizontes com agregação, com estrutura forte e bem definida, tá? Geralmente, há o desenvolvimento ali do horizonte diagnóstico B incipiente, como nós acabamos de falar na introdução desse vídeo. Incipiente é aquele pouco desenvolvido ou que está se desenvolvendo, e geralmente ele apresenta em sequência ao horizonte superficial de qualquer outra natureza. Ele pode estar abaixo de um horizonte archenosêmico e, quando bem incipiente, apresenta argilas de baixa atividade e baixa saturação por bases. Então, esse cambissolo ele é caracterizado basicamente pela presença desse horizonte bem incipiente. Pouco desenvolvido, com pouca estrutura, pouca espessura também, ele é bem menos espesso. A espessura dele varia entre 10 a 49 centímetros. Se ele chega a 50 centímetros, passa aí geralmente a caracterizar um horizonte belatossólico. Então, os cambissolos são solos mais jovens e em processo inicial de formação. Solos inclui todos aqueles que possuem uma expressiva gleisação. Como você deve se lembrar das aulas anteriores, a gleisação é um processo pedogenético específico. Se você ainda não se lembra muito bem ou não conseguiu adquirir corretamente esse conceito, dá uma olhada no outro vídeo na descrição deste vídeo aqui para você entender melhor o que é o processo de gleisação e como ele influencia no processo de formação do solo, tá bom? Então, os gleisolos, eles possuem uma hidromorfia expressa por essa forte gleisação, tá? E isso é resultante da intensa redução de compostos de ferro na presença de matéria orgânica, que pode ser com ou sem a alternância da oxidação desse ferro após a sua redução. Isso ocorre por efeito da flutuação do nível do lençol freático, em condições de regime de excesso de umidade, que pode ser permanente ou periódico. Nesse caso, nós temos então uma preponderância, ou seja, uma predominância e profundidade de manifestação de atributos que evidenciam essa gleisação, que geralmente é conjugada com a identificação, então, do horizonte diagnóstico, horizonte glei, que geralmente está bastante associada a cores mais acinzentadas, solos bastante argilosos, tá bom? Então, se você ainda não se lembra o que é o horizonte glei e o que é a gleisação, dê uma olhada nos vídeos que estão disponíveis na descrição desse vídeo para você prosseguir com o restante desta aula. Conforme vemos no Sistema Brasileiro de Classificação de até 2018, a ordem dos gleisolos possui 4 subordens, que são os gleisolos tiomórficos, gleisolos sálicos, gleisolos melânicos e gleisolos áplicos. Gleisolos tiomórficos são solos com materiais sulfídricos com um ou mais horizontes ou camadas, ambos dentro de 100 cm a partir da superfície do solo. Gleisolos sálicos são solos com caráter sálicos,
com um ou mais horizontes ou camadas, dentro de 6 centímetros a partir da superfície do solo. Os solos melânicos são solos com horizonte H ísticos, com menos de 40 centímetros de espessura ou horizonte A único, proeminente ou chernozêmico. Já os gleisolos ápicos são outros solos que não se encaixam nessas classes anteriores, mas que pertencem à mesma subordem. Os gleisolos desenvolvem em sedimentos recentes nas proximidades dos cursos de águas ou de materiais pluvio-aluviais, isso é, da ação da chuva. Eles estão sujeitos às condições de hidromorfia, que corresponde à ação da água, modifica o tipo de solo. Ele pode se formar também em áreas de relevos de planos de terras fluviais, lacustres ou marinhos, como também em áreas mais abaciadas e de depressões. Aqui podemos notar a influência da água nesse tipo de solo. E no Brasil, podemos notar que ele se encontra bem perto mais dos oceanos e dos rios. Por estarem muito próximos de cursos de rios e em áreas de proteção ambiental, existe uma grande limitação do seu uso agrícola. Mas caso estejam fora da proteção ambiental, apresentam um potencial de uso agrícola, desde que não apresente altos teores de alumínio, sódio e enxofre. O seu manejo adequado requer cuidados com a drenagem, pelo risco de causar precipitação de enxofre, e a adoção de correção de acidez e de teores nocivos de alumínio à maioria das plantas, e a adubação de acordo com a necessidade da cultura. Vimos aqui nesse vídeo, os latossolos compreende o grupamento de solos mais abrangente, mais comum no território brasileiro. E justamente porque eles são típicos de regiões equatoriais e tropicais é que eles são tão abundantes no nosso país. Isso se dá por conta da forma como eles são formados. Esses latossolos, eles possuem uma evolução muito avançada, ou seja, são solos extremamente intemperizados e com atuação expressiva do processo de ferralitização, o que resulta em intemperização intensa dos seus constituintes minerais primários. Ou seja, a partir desse processo de intemperismo contínuo e intenso, a gente quase não se encontra mais minerais primários alteráveis nesses solos. Geralmente a gente tende a encontrar minerais secundários que são mais resistentes ao intemperismo. Geralmente, então, a gente vai ter altas concentrações daqueles argilominerais mais resistentes, como a caulinita, e também uma altíssima concentração de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio nesses solos, justamente por conta de todas as condições climáticas que favorecem essa evolução, essa pedogênese tão avançada nesses solos. Esses solos são geralmente muito profundos e dificilmente nós encontraremos perfis de latossolos inferiores, com profundidade inferior a 1 metro. Justamente por conta da sua avançada intemperização, esses solos já perderam grande parte ou todas as suas bases e também a sua sílica, e exatamente por isso, eles são solos fortemente ácidos, com baixa saturação por bases, embora possamos encontrar também com mediana saturação, e tendem a ser também distróficos ou alumínicos. Esses solos eles são bastante adequados para o uso agropecuário por conta do local de ocorrência, que vocês vão ver um pouco mais à frente nesta aula. Mas, geralmente, ele apresenta limitações para o uso agropecuário apenas de ordem química, que podem ser facilmente corrigidas. Então, são solos muito adequados e desejados aí para a produção agropecuária. Para você se lembrar melhor dos conceitos de belatossólico, ferralitização, então aconselho que você dê uma olhada nos links disponíveis aqui na descrição do vídeo para você relembrar então e compreender um pouco melhor esses conceitos. A classe dos latossolos, que é a classe predominante no Brasil, possui 4 subordens, conforme nos mostra o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos de 2018. Nós teremos, então, os latossolos brunos, latossolos amarelos, latossolos vermelhos e os latossolos vermelho-amarelos. O latossolo bruno é um latossolo que tem característica retrátil, com coloração brunada, predominante ou mais amarelo, e com um horizonte A único, com conteúdo de carbono orgânico em até 70 centímetros de profundidade. Já o latossolo amarelo são desenvolvidos principalmente de sedimentos do grupo barreira também, que constitui a faixa sedimentar costeira, paralela ao litoral. Também pode ser desenvolvido por rochas cristalinas, com solos bastante uniformes de textura argilosa, bem profundos e também bastante drenados. Já o latossolo vermelho, devido ao seu alto teor de óxido de ferro natural, apresenta um material bem mais drenado, característica de cor, textura e estrutura bem uniforme em profundidade. Normalmente são encontrados também em áreas das regiões centro-oeste, sul, sudeste do país, sendo a mesma mais responsável pela grande parte da nossa produção agrícola. Já o latossolo vermelho e amarelo são identificados em áreas extensas, dispersas pelo nosso território nacional.
Eles são muito associados por ter relevos bem planos, suave, ondulado ou bem ondulado. Ocorrem em lugares muito bem drenados, profundos e bem uniformes, em características de textura, cor, sua estrutura. Também são muito utilizados na nossa agropecuária. São típicos de regiões equatoriais e tropicais, e é por isso que esse tipo de solo é o mais predominante no Brasil. Eles são distribuídos por amplas e antigas superfícies de erosão e também por terraços fluviais antigos. Normalmente ele ocorre em relevo plano e suave ondulado. Podem ocorrer também em áreas mais acidentadas. Podemos notar que é um tipo de latossolo no Brasil, e no nosso país, podemos notar que ele ocorre praticamente em todo o território nacional. Por apresentarem boas condições físicas e relevos mais suaves, apresentam alto potencial de uso agrícola e são amplamente utilizados na produção de alimentos, como soja, milho, arroz, entre outros. Sua limitação está mais relacionada à baixa fertilidade e à retenção de umidade, na maioria dos solos oxidados, quando a textura é áspera e o clima é seco. De modo geral, o manejo do latossolo requer adequação de acidez, fertilidade e a irrigação, em clima mais seco, de acordo com a necessidade da cultura. A prática de manejo de agrosolos são a calagem, o gesso agrícola, a escarificação e a adubação química. Vimos aqui nesse solos, diferentemente de todos os outros que nós já vimos até agora, inclui todos aqueles solos que são muito pouco evoluídos e justamente por isso eles nem apresentam um horizonte B diagnóstico definido. Então são solos ainda em via de formação, muito pouco profundos, seja pela reduzida atuação desses processos pedogenéticos que estão ali começando a acontecer, seja por características que são inerentes do próprio material originário, ou seja, da rocha-mãe, ou então pelo ambiente de ocorrência. Como nós vimos lá nas aulas de processos pedogenéticos, o próprio relevo pode não permitir que esse neossolo evolua e cresça e aumente a sua profundidade. O critério para a classificação desses neossolos geralmente se dá pela insuficiência de expressão desses atributos diagnósticos que caracterizariam os diversos processos de formação. E justamente por isso a gente tem uma exígua diferenciação desses horizontes. E tem então uma individualização de horizonte A que geralmente é seguido do horizonte C, podendo também ser seguido pelo horizonte R, no caso dos neossolos litólicos, regolíticos, e temos também predomínio de características herdadas do material originário, porque está bastante próximo ali da rocha-mãe, da rocha originária, então esse solo ainda apresenta muitas características desse material de origem. O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos de 2018 nos traz 4 subordens da ordem de solos dos neossolos. Nós temos, então, os neossolos litólicos, neossolos regolíticos, neossolos quartzo-arênicos e neossolos flúvicos. Neossolo lítico é um solo com contato lítico ou lítico fragmentado, dentro de 50 centímetros a partir da superfície, constituído pelo horizonte A, sobre um material com 90% da massa, constituído por cascalheira de quartzo. Já o neossolo flúvicos é um solo derivado de sedimentos com horizonte A, sobre a camada do horizonte C, apresentado o caráter flúvico de 150 centímetros a partir da superfície do solo. Já o neossolo regolítico é um solo sem contato lítico ou com lítico fragmentado, dentro de 50 centímetros a partir da superfície, apresentando um horizonte com camada A, possuindo 4% a mais de minerais primários alterados, ou seja, minerais menos resistentes a um temperismo, e 5% ou mais de massa do horizonte da camada C. Já o neossolo quartzo-arênico é um solo sem contato lítico dentro dos 50 centímetros da superfície, composto pelo horizonte da camada A e C, apresentando uma textura de areia ou areia fraca, e também são constituídos por quartzo. Os solos compreende todos aqueles solos que possuem expressivo processo de plintização. Esse processo de plintização é que origina ao seu final a plintita. Entretanto, pode haver uma evolução dessa plintita, então nós podemos encontrar plintossolos com presença também de petroplintita, certo? Plintita e petroplintita, ambos são atributos diagnósticos do solo, como nós já vimos em aulas anteriores. Caso você ainda não tenha visto essa aula ou você não se lembre corretamente o que significa cada um desses atributos, dê uma olhada no link disponível na descrição desse vídeo para que você então relembre esses conceitos. Então, aqui nos plintossolos, justamente por conta desse regime hídrico, há uma segregação localizada de ferro. E ele acaba atuando como agente de cimentação com capacidade de consolidação acentuada, iniciando aí pela formação da plintita e evoluindo até o ponto de formar a petroplintita. Então, nesse solo nós temos uma preponderância, ou seja, predominância e profundidade de manifestação de atributos que evidenciam a formação dessa plintita.
Essa plintita geralmente pode formar o horizonte plíntico, pode também, se caso houver uma predominância de petroplintita, haver a formação de horizonte concrecionário, ou então, caso esse horizonte de petroplintita ele seja totalmente contínuo, caracteriza aí um plintossolo, então, com horizonte diagnóstico litoplíntico. Caso você não se lembre o que significa esse horizonte plíntico, concrecionário e litoplíntico, bem como os horizontes, os processos pedogenéticos aqui citados e os atributos diagnósticos também citados, verifique os links disponíveis na descrição desse vídeo antes de você avançar para o restante da aula. A classe dos plintossolos, conforme nos mostra o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos de 2018, possui apenas 3 subordens, que são os plintossolos pétricos, plintossolos argilúvicos e os plintossolos áplicos. Plintossolos pétricos são solos com horizontes concrecionários, litoplínticos, exceto quando procedido por horizonte plíntico. Plintossolos argilúvicos são solos com horizonte plínticos e horizonte bitextural, ou caráter argilúvico. Já os plintossolos áplicos são outros solos que não se encaixam nas classes anteriores, mas que pertencem à mesma subordem. Os plintossolos podem ser divididos em 2 tipos de horizontes, os plínticos e os concrecionados. Os plínticos vão ser encontrados em terras de várzeas e áreas com relevo plano ou suavemente ondulado. E em áreas de depressão, ele é menos ondulado, no caso. Eles ocorrem também em terços inferiores da encosta ou áreas dissurgentes, isso é, eles sofrem muita ação da água, seja pelo lençol freático ou seja pela chuva, que acaba escoando a água e acaba se concentrando, assim alterando esse tipo de solo. Já os concrecionários encontram-se normalmente em bordos de platos e áreas ligeiramente dessecadas de chapadas e chabadões, da região central e norte do Brasil. Eles são típicos de zonas quentes e úmidas, com estação seca bem definida. Aqui podemos ver um tipo de plintossolo, que esse sofre mais ação da água. E aqui no território nacional, pode ver que ele se concentra mais parcialmente na zona norte, nordeste, norte e centro-oeste do Brasil.